Bom dia, meus amados, minhas amadas, que haja paz na sua vida, que haja paz na sua casa, que a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem interagido comigo, que tem se inscrito no canal, que tem tirado um tempinho para abrir a porta da sua casa e me deixar entrar e ir para conversar com vocês, para trazer uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para que cada vez que um vídeo novo entrar, você seja avisado. Para que também a plataforma possa entender que o nosso conteúdo é relevante e enviar para mais pessoas, assim, muitas mais famílias receberão a palavra do Senhor nas suas casas. Amém? Espero que vocês estejam gostando das palavras. Vocês podem sugerir temas, eu vou estar buscando para falar sobre o tema com vocês. Mas hoje nós vamos ter uma palavra sobre a sabedoria de Deus, né? E a vaidade. Hoje o Senhor nos deu uma palavra no livro de Isaías, capítulo 44. A palavra fala assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor. O Senhor dos Exércitos diz assim: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e quem anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Quem poderá fazer isso? Este que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Todos os artifícios de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que elas sejam confundidas. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, e assombrar-se-ão, e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, e aplana com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer,
Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dele. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se, também se aquenta, e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina, ele dirige a sua oração, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu, que saiu de uma árvore? Apresenta-se de cinza o seu coração, apacenta-se de cinza o seu coração, enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Amém, amados? Palavra forte, palavra decisiva na nossa vida. Aqui Deus está trazendo uma revelação para Isaías, quando o povo de Israel pecou, né? Quando o povo de Israel criou outros deuses, né? Criou uma espécie de imagem ou de várias imagens para se ajoelhar diante dela e glorificar como se fosse o nosso Deus, como se fosse o grande eu sou, o todo-poderoso, o Senhor dos exércitos, o Criador da terra, dos céus, do bem e do mal, do dia e da noite, da luz e das trevas. Como pode alguém que conhece esse Deus, que já ouviu falar desse Deus, se ajoelhar diante de um pedaço de madeira, né? Um resto de madeira de uma árvore que serviu para fazer comida? Mas aqui a palavra do Senhor no dia de hoje não vem falar apenas de idolatria de imagem, mas vem falar da idolatria do nosso coração. O nosso coração, ele é perverso, ele é enganoso. O coração diz assim: apacenta-te. Faz isso porque você não merece sofrer. Faz aquilo porque você não merece, né? O nosso coração é perverso, é enganoso. Quando a gente fala de coração, a gente não está falando do órgão coração. A gente está falando da intenção do coração, do pensamento, do desejo, da emoção. Amém? Olha, veja que aqui o Senhor falou assim: apacenta-se de cinza o seu coração. O seu coração pega algo que é imprestável e diz para você: isso é bom, faça isso porque isso é bom, né? É o nosso coração, é a intenção do nosso coração que é o problema, de maneira que não pode livrar a sua alma. O que uma cinza, o que você está colocando no seu coração que pode te levar à salvação em Deus? Qual é o maior desejo do seu coração hoje? Será que esse desejo do teu coração, a quem você está devotando todos os teus sentimentos, todas as tuas emoções, todo o seu esforço de oração, de jejum, para conseguir o desejo do teu coração, será que esse desejo do teu coração vai te levar à salvação ou vai te levar ao inferno? Será que esse desejo do teu coração tem poder para salvar a sua alma? Como nosso Deus? Por isso nós devemos nos prostrar única e exclusivamente diante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do grande Deus, soberano, Deus dos exércitos, nós estamos falando de um Deus trino, um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém? É Deus, é Jesus Cristo e é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é o nosso consolador, o nosso guia nos dias de hoje. Mas nem por isso o Espírito Santo tem ainda o poder de nos salvar. O poder de nos salvar está no nome de Jesus, no sacrifício da cruz.
Se nós aceitarmos o sacrifício da cruz, o preço que Jesus pagou pela nossa alma, então sim, aí o Espírito Santo vem e nos conduz no caminho, no processo, até chegar o dia da nossa salvação. Pode ser o dia da nossa morte, como pode ser o dia do arrebatamento da igreja, né? E nenhum dos dois nós sabemos nem o dia nem a hora, porém temos certeza que isso vai acontecer. Um desses dois motivos nos levará à vida eterna. Ou a morte, ou o arrebatamento da igreja, né? Será o momento inesperado por todos nós, né? O Jesus Cristo disse assim, que nem o Pai, que só o Pai sabe, nem o Filho sabe o dia. Então, eu não concordo muito com profecias furadas, com revelações que Jesus mostrou isso, Jesus mostrou aquilo, não. Jesus disse que nem ele sabe o dia e nem a hora. Mas ele está lá à direita de Deus, esperando a ordem para arrebatar a sua igreja. Porém, existe um outro meio também de você ir para a vida eterna, de eu ir para a vida eterna, que é a nossa morte, né? A nossa morte carnal, física, né? Então, assim, se nós estamos preparados e o Senhor nos chamar agora, dizer assim, findou os teus dias aí. Porque cada um de nós tem um tempo determinado por Deus. Muitas vezes nós tomamos caminhos diferentes e aí Deus tem misericórdia de nós e vai fechando sepulturas. Vai adiando o nosso dia para que nós venhamos a fazer a vontade dEle. Mas na maioria das vezes a morte chega de surpresa. Ela sempre chega de surpresa. Por mais que ela traga uma desculpa de uma enfermidade, de um acidente, mas ela sempre chega de surpresa. Nós nunca estamos preparados para isso. Mas nós temos que estar buscando todos os dias e pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E devemos sim prestar culto única e exclusivamente ao nosso Deus soberano, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O povo de Deus havia pecado, né? Havia pecado desde o início da sua existência. No entanto, Israel também continuava sendo, desde o início da sua existência, o instrumento escolhido de Deus. Será que você tem sido um instrumento escolhido de Deus para pregar a sua palavra com a sua vida, não é com a sua boca, mas com a sua vida, com o seu exemplo de vida? O que as pessoas olham para você e verem em você? Será que você está refletindo a imagem de Deus? Porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Não imagem e semelhança de um homem carnal, mas imagem e semelhança de Deus no Espírito, né? Nós somos espíritos, nós somos mais espíritos do que carne, mas aquele que for mais alimentado é o que vai sobreviver. Observe o contexto no versículo 2 entre as designações Jacó, que era chamado de enganador, e Jesurum, que era chamado de amado. Veja que aqui o profeta Isaías ele faz duas revelações e fala assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Jacó queria dizer enganador, mas Deus chamava ele, mesmo ele sendo enganador, mesmo ele estando agindo com situações difíceis, situações que não agradavam a Deus, ele dizia assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. Quando Deus te separa, meu irmão, você pode errar, pode pecar, pode fazer coisas que muitas vezes não é do agrado de Deus e nem às vezes da sua própria vontade. Às vezes a gente faz coisas que não é da nossa vontade. Mas existem circunstâncias na nossa vida que nós não conseguimos evitar. Muitas vezes temos que sobreviver a esses traumas, a essas circunstâncias. Mas Deus fala aqui que Jacó é filho e é servo. E lá na frente Deus vai mudar o nome de Jacó, que era de enganador, para Israel, que vai chamar ele de amado, né? Como a água dá vida ao solo seco, assim também o Espírito do Senhor dará nova vida ao seu povo. Deus falou com Jacó que Deus ia dar nova vida
assim como quando uma água vem, né? Quando uma chuva vem, a terra pode estar seca, mas quando vem a chuva, as flores elas florescem, as plantas elas ficam mais verdes, né? Porque a vida, a água é vida. Como a água dá vida ao solo seco, assim também o Espírito do Senhor dará vida ao seu povo. Se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não teremos vida. A nossa vida será murcha, será seca, será sem testemunho, será sem vida. Porque é o Espírito Santo que nos traz vida. O Espírito do Senhor dará nova vida ao seu povo. É possível que no versículo 5 seja uma referência ao crescimento do povo de Deus através do acréscimo de prosélitos dentre as nações. A insensatez e a idolatria é descrita com sarcasmo. O termo hebraico nada é o mesmo usado para descrever o vazio ou informidade do mundo no princípio. O profeta indica que os idólatras são cabeças ocas. Cabeças ocas em seu ponto culminante. A sátira mostra um artesão cortando uma árvore e usando parte dela para fazer um fogo e preparar uma refeição e se aquecer, e com a outra parte ele confecciona um ídolo diante do qual se curva e suplica por livramento. Essa pessoa está iludida, apacentada de cinzas. Vemos que palavra que o Senhor traz para nós, como um homem pode ser insensato quando ele idolatra a esposa, quando ele idolatra o filho, quando ele idolatra o esposo, quando ele idolatra o carro, a casa, o trabalho, a profissão, o dom que Deus lhe deu. O que é que está acima de Deus na sua vida? O que é que você está aí com essa cabeça oca, que acha que Deus vai se manifestar na sua vida, você se curvando diante de outros deuses? E eu não estou falando só de idolatria. Aqui eu estou falando de intenção de coração. Quem é o primeiro na sua vida? Do que você é capaz de se despir hoje para fazer a vontade de Deus? Você é capaz de desistir do desejo do seu coração? Para que Deus possa se manifestar através de você e até trocar seu nome, fazer uma nova história, escrever uma nova história na sua vida. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E o pecador que se arrepende, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Deus faz tudo novo na vida dele. Deus dá nova vida. Assim como a água, quando cai na terra seca, ela dá vida. Assim é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter vivido uma vida toda errada, mesmo crendo em Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo lendo a Bíblia. Mas não damos ouvido à voz de Deus, damos ouvido à voz do nosso coração, a intenção da nossa alma, o desejo do nosso coração, de ser feliz, de ser amado. Nós estamos nesse mundo a serviço do reino de Deus. Nós estamos aqui para realizar o resgate das almas para o reino de Deus. Esse é o único motivo pelo qual nós vivemos nesse mundo. E quando nós fizemos isso, aí Deus nos dá 100 vezes mais. Deus nos dá um trabalho abençoado, uma família abençoada. Deus nos dá nova vida, nova esperança, nova história, novo caminho. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo todas as manhãs. A palavra do Senhor fala em Lamentações 21 que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Então, o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento e não se lembra mais. Mas aí o teu irmão pecou contra você, a tua esposa pecou contra você, te traiu, mentiu. Teu filho te traiu, mentiu. Tua filha te traiu, mentiu. Você teve uma encrenca no seu trabalho, com seu líder, com seu pastor. Você teve uma encrenca na escola do seu filho. E onde está Deus na sua vida?
Você não perdoa, você fica todo dia contando a mesma história. Todo dia reclamando, todo dia falando para Deus assim, mas eu não merecia ser traído. Eu fiz tudo certo, né? E aí, como é que fica? Em vez de você pedir misericórdia do Senhor para perdoar essa pessoa, você fica pondo Deus na parede. Senhor, o Senhor tem que mudar a minha história, o Senhor tem que restaurar a minha vida, meu casamento. Não, Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. É nós que temos que nos moldar a Ele. É nós que temos que nos dobrar e nos curvar diante de Deus. E dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Eu me despeço do meu eu, do meu ego, do meu orgulho. Eu deixo para trás o meu passado. E quero que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos e faça de mim um teu servo, o teu amado. Muda o meu nome, muda a minha história, escreve uma nova história na minha vida. Eu não estou dizendo aqui que Deus não restaura casamento, que Deus não restaura família, que Deus não restaura vidas. Sim, Deus restaura, quando o propósito é dele, quando ele tem um propósito, tá? Quando ele tem um propósito na minha e na tua vida, ele restaura. Muitas vezes nós somos atacados por circunstâncias do dia a dia e aí Deus intervém. Ele vem e muda aquela circunstância e restaura, porque há um propósito de Deus naquilo. Mas se há um jugo desigual, Deus não vai restaurar. Você pode ficar anos no deserto, que Deus não vai restaurar. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo assim. Deus faz milagre? Faz, quando duas pessoas querem. Quando há um problema entre um casal, quando há uma dificuldade, e os dois estão no mesmo propósito, na mesma direção. Mas Deus pode salvar, sim, Deus pode libertar, Deus pode curar, Deus pode transformar. Porém, se esse pedido que você está fazendo ocupa o lugar de Deus na sua vida, também não vai acontecer. Também não vai acontecer. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele nos criou para a glória dele. Então, assim, o milagre vai acontecer na minha e na tua vida não porque nós somos bons, mas porque a glória de Deus tem que se manifestar através de nós. Meus amados, essa é a palavra de hoje, é uma palavra difícil de ser pregada, uma palavra difícil de ser falada, mas o Senhor quer trocar o seu nome. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer te dar uma nova história. O Senhor quer mudar a tua e a minha vida, para que a glória dele se manifeste através de nós. Quando as pessoas olharem para você e disserem assim, mas aquele, mas aquela, como que conseguiu se levantar? Como que conseguiu estar do jeito que está? Como que conseguiu ter uma nova família? Como que conseguiu restaurar o seu lar, a sua família? Todos nós, Deus tem um propósito. E se o propósito de Deus for restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar, se vocês dois estiverem no mesmo propósito. Você e o seu esposo você e a sua esposa terem uma direção de Deus, né? Vocês estão aqui para servir o Senhor, para realizar o reino de Deus na face da terra. Deus, ele é fiel. Ele não vai deixar você abandonado. Porém, nem sempre acontece assim. Tem casamentos, tem namoros, tem noivado que não foram propósito de Deus. Foram escolhas nossas e Deus respeita as nossas escolhas. Então, há a vontade de Deus e há a vontade permissiva de Deus. Quando a vontade é de Deus, tudo vai se alinhando, tudo vai dando certo e há restauração e há comunhão. Porém, quando a vontade é do nosso coração, o desejo do nosso coração, Deus ele só cruza os braços e fica esperando. Até o momento de nós chegarmos na presença dele e dizer, Senhor, eis-me aqui. Até hoje, eu fiz tudo do meu jeito e não deu certo. Agora faça do seu e eu vou aceitar aquilo que o Senhor fizer. Quando você tiver esse coração voltado para Deus, Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história. Amém? Vamos orar. Coloca aí o seu copo com água, coloca a roupa dos seus antequeridos aí,
Coloca as fotos que o Senhor vai alcançar eles com salvação, com cura, com transformação de vida. Amém? Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez levanto as minhas mãos ao céu, Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida, Pai, reconhecendo que o Senhor nos dá o ar para respirar, que o Senhor nos dá a vida e que a água que desce do trono da graça, ela nos traz vida, que o Espírito Santo de Deus, quando entra na nossa vida, ele nos traz salvação, cura, renovo, transformação, como a chuva quando desce na terra. Pai querido e Pai amado, nós queremos te pedir perdão neste momento por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, por tudo aquilo, Senhor, que não tem te agradado, Senhor. Por tudo aquilo que temos feito muitas vezes, Senhor, colocando, Senhor, os desejos do nosso coração na frente do Senhor. Muitas vezes, Pai, queremos algo que o Senhor permite na nossa vida e depois isso nos traz luta, nos traz dificuldade, nos traz transtorno. E aí nós dizemos, não, mas foi o Senhor que permitiu. Não, foi nós que fomos lá e fizemos da nossa própria vontade, fizemos nossas escolhas e Deus não pode interferir nas nossas escolhas, a não ser que nós dê autorização a Ele, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Pai querido e Pai amado, eu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço neste momento, muda o conceito da nossa vida, muda o conceito, o entendimento da nossa mente humana, Senhor. Entra, Pai, com a sabedoria celestial, com a sabedoria da revelação da tua palavra, para que a nossa mente possa ser aberta e entender o teu propósito para as nossas vidas. Entender, Pai, que o Senhor é o soberano, o Senhor é o grande eu sou. O Senhor pode mudar o nosso nome, o Senhor pode mudar a nossa história, o Senhor pode restaurar a nossa vida, restaurar a nossa família. O Senhor pode mudar, Senhor, o rumo da nossa vida, porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso Deus, é soberano. Pai, ajuda-nos, Senhor, a não sermos idólatras dos nossos filhos, da nossa vida cotidiana, a não sermos idólatras, Senhor, dos nossos esposos, das nossas esposas, colocar o cônjuge, Senhor, na frente de Ti, Senhor. Quantas famílias, Pai, têm me procurado, Senhor, com essa dúvida, Senhor, com essa circunstância, Pai, e muitas vezes nem se dão conta que estão colocando o seu cônjuge na sua frente, Pai. Perdoa, Senhor, perdoa essas pessoas, Pai, perdoa as nossas incoerências, a nossa cabeça oca, Senhor, que nós lemos a Tua palavra e não buscamos a revelação do Espírito Santo, e por isso nós sofremos, porque Satanás usa a Tua própria palavra para nos confundir, para nos manter cativos de situações que não foram criadas por Ti, Senhor, mas foram criadas pelo desejo da nossa carne, pela nossa própria vontade. Pai querido e Pai amado, nos liberta no dia de hoje, Pai. Entra na casa dos teus filhos, Senhor, que ouvirem esta palavra. Entra na minha vida, na minha casa. Me liberta, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que for desejo da minha carne. Arranca de mim, Senhor, para que eu possa fazer a tua vontade e não a minha, Senhor. Eu quero que o Senhor chame, Senhor, a minha mente cativa diante de Ti, Senhor. Que eu só venha Te obedecer, Senhor, obedecer a Tua voz, não a voz de homem. Que não seja, Senhor, assim como era no passado. Vamos dizer assim, eu sou de Jacó, eu sou de Paulo, eu sou de João, né? Mas que nós possamos ser do Senhor Jesus, que nós não venhamos a olhar para a placa de igreja, que nós não venhamos olhar, Senhor, para títulos, Senhor, ser pastor, ser missionário, ser ancião, ser obreiro, mas que nós venhamos olhar para ser servos do Senhor, ser filhos Teu, Pai, e trabalharmos na Tua seara, Senhor, independente de placa, independente de credo, Pai, independente, Senhor, de qualquer circunstância que se apresente na nossa vida, Senhor, mas que nós possamos ter o Senhor como foco, o Senhor como diretor da nossa vida, o Senhor como Senhor, como mestre da nossa vida, Senhor, que possamos ter a nossa mente aberta, Senhor, que o Senhor venha moldar o nosso caráter de acordo com o caráter do Senhor Jesus, Pai. Essa é a minha oração no dia de hoje, Pai, mas eu quero também te pedir, Senhor, consagra essa água, Senhor, desce água viva do trono da graça, Senhor, para que essa água, aonde ela chegar, tenha vida, Senhor.
Aonde ela chegar, tenha uma nova vida, uma nova esperança. Pai querido e Pai amado, consagra, Senhor, essas roupas. Pai, coloca unção do Espírito Santo, que as pessoas que usarem essa roupa, elas venham receber, Senhor, o impacto da unção do Teu Espírito Santo, Pai. Que elas venham receber cura, transformação, restauração de vida, restauração mental, emocional, moral, Senhor, porque Satanás, ele tende a nos oprimir, a dizer que nós não merecemos, Senhor, mas Tu fez os Teus filhos, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, então que a Tua glória e a Tua honra se manifeste na nossa vida, Pai, porque nós sabemos que os Teus caminhos são melhores que os nossos caminhos, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder na minha vida, Senhor, na vida dos Teus filhos que ouvirem esta oração, Pai, na vida dos Teus filhos que receberem esta água, essas roupas, Pai, na vida dessas pessoas que são representadas nessas fotos, que receberem, Senhor, a oração através dessas fotos. Molda, Senhor, muda a história da vida deles, Pai. Pai amado, Pai querido, eu confio, Senhor, na Tua palavra, eu confio no poder da oração, Pai. E certa de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, eu convido o Espírito Santo para ler os pedidos de oração, todos os pedidos que estão nesse óleo, que estão no grupo, que estão no chat do canal, que o Senhor possa alcançar, que o Espírito Santo possa levar ao trono da graça, com gemidos inexprimíveis. Se eu não alcancei, Senhor, o desejo do coração dos Teus filhos com esta oração, que o Espírito Santo de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é o Espírito da verdade, Ele encontre o desejo do coração e vá moldando, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido no dia de hoje para os Teus filhos, para a minha vida, para os meus familiares e para os familiares de todas as pessoas que estão representadas neste canal. Que todos sejam agraciados pela Tua bênção, pelas Tuas misericórdias e pela Tua salvação. Assim eu oro e entrego em Tuas mãos todas as pessoas que ouvirem esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus amados, tenham fé, mas tenham fé inteligente. Leia a palavra, busque a direção do Espírito Santo, medite na palavra. Não fique guiado por palavra de homens, porque a palavra do Senhor, ela é revelada. A Bíblia fechada, ela é só um livro, mas quando você ora e abre a Bíblia, ela é a boca de Deus falando com você. Deus, ele revela a palavra para nós, porque a Bíblia é apenas parte do que Jesus fez, né? Ela é um manual de instrução para nos guiar, né? Mas se nós lermos a Bíblia como nós lemos um livro de romance, como nós lemos um livro de educação física, de matemática, nós não vamos entender. Nós precisamos ler e pedir a revelação do Espírito Santo de Deus, porque a palavra escrita, ela é morta, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz sentido para aquela palavra de acordo com a minha necessidade e com a tua necessidade. Amém? Deus seja louvado na nossa vida, que Deus venha abençoar. Amanhã nós vamos estar falando sobre sofrimento e a bondade de Deus em meio às aflições que nós vivemos. Como nós podemos ter esse experimentar a bondade de Deus em meio ao sofrimento. Enquanto você está sofrendo, como é que Deus se manifesta na sua vida? Se essa palavra te chama atenção, vem comigo. Amanhã nós vamos fazer um estudo sobre sofrimento e sobre experimentar a bondade de Deus em meio à aflição. Nós estamos, às vezes, olhando para a nossa situação e achamos que não tem mais jeito. E a bondade de Deus chega na nossa vida e nos dá uma nova direção, um novo caminho, uma nova história. Amém? Deus seja louvado na sua vida, que a sua vida possa vir a glorificar, que o seu testemunho possa vir a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Pai. Amém? Tenham todos um bom dia, um bom sábado, amanhã, um final de semana abençoado, né? Regado com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós voltaremos assim que o Espírito Santo nos permitir, com esse estudo sobre sofrimento e sobre a bondade de Deus. Amém?